Bom dia, vamos para mais uma leitura do nosso devocional. 22 de agosto, hoje eu não vou errar, hoje eu estou em agosto, não estou em setembro. 22 de agosto, Deus tem planos extraordinários. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Todos nós somos abençoados pelo Senhor. A misericórdia do Senhor é tão grande que se renova a cada manhã. Por isso, devemos ser gratos a cada manhã pelo sol que nasce, pelo ar que respiramos e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Ser abençoado significa sê-lo em tudo, não só em determinadas áreas, em detrimento de outras. Algum tempo atrás, meu filho e eu estávamos no estacionamento do prédio em que morávamos. Quando vi um carro no qual sei que ele gosta, chamei a atenção dele para o veículo. Ele fez um comentário favorável e disse querer um com muita naturalidade. Então ele disse que custava muito dinheiro para um jovem que ainda iria completar 18 anos. Sua resposta foi assim: eu sei que custa caro, mas eu tenho um pai, referindo-se a mim. Naquele dia, aprendi uma importante lição, que nós, quando sabemos de quem somos filhos, podemos usufruir de tudo que nosso pai tem para nós. Tenha convicção de que você tem um pai amoroso que quer o melhor para a sua vida. Ser próspero é bênção. O Senhor deseja ver você prosperar. Ele quer o melhor para você. Mas nem por isso você deve viver somente para obter, pois a palavra nos diz em Mateus 6,33 que devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscando a Deus em primeiro lugar, você prosperará grandemente, porque o seu foco estará no Pai, não no que Ele pode lhe dar. Se você está esperando as promessas de Deus, não procure atalhos. E aí a gente vai ler Jeremias 29. Carta aos exilados. Jeremias foi um profeta em Israel. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo em Nabucodonosor. Cadê minha caneta para eu anotar aqui? E a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jecônias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai-vos filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem
nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi, e acerca de todo o povo que habita nesta cidade, a saber, de vossos irmãos que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como a figos podres que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição, um espanto, um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não o escutais, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Manasseias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. E tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes dei. E eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a semeais o Nelamita falarás, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Manassés, o sacerdote, a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático e que profetiza para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas, habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, essa carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor, acerca de Semaias, o Nelamita.
Porquanto Semaias vos profetizou e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaias, o Nelamita, e a sua descendência, e ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Amém. Amém. Então, o que está pedindo para a gente fazer aqui hoje, né? Qual que é a reflexão de hoje? É que Deus tem desejo em nos abençoar, né? Deus tem desejo em que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Não uma em detrimento da outra, mas que de fato nós sejamos abençoados em tudo quanto que fizermos, né? E ele também nos fala aqui, né, que a gente não deve buscar atalhos. Bom dia, mãe. A gente não deve buscar atalhos, né? Se a gente está esperando a promessa, para que a gente permaneça fiéis e que a gente não busque atalhos para que a gente possa encontrar. E aí o autor traz aqui também, né, a questão do que ele aprendeu ali com o filho, né? Ele falou de um carro para o filho, um carro que custava muito dinheiro, e o filho lhe respondeu: eu sei que custa caro, mas eu tenho um pai, referindo-se ao autor. E aí ele teve uma lição com aquela resposta, né? Que nos faz refletir quando compreendemos de quem somos filhos, de que o nosso pai é o dono do ouro e da prata, né? Se você tem um pai que é dono do ouro e da prata, você tem noção do pai que você tem? Você tem noção de tudo que ele pode lhe proporcionar? Mas vai ser proporcionado de acordo com a medida que nós formos, não merecedores, mas que a nossa estrutura comportar, né? Às vezes a gente se indigna com algumas situações, ou a gente não entende porque determinada pessoa passa por algumas situações, né? E aí, lá na frente, quando a gente começa a observar as coisas, né? A gente vai compreendendo que se fosse diferente, que se talvez ele já tivesse tido aquela bênção que ele deseja, né? Que talvez ele não seria a pessoa que ele é, que talvez ele não estaria no caminho que Deus tem para ele, né? E assim é com a gente também. Talvez tenha algo que a gente deseje e que não é pra gente, né? Porque vai nos desviar do caminho que Deus tem para nós, né? Que vai nos tirar do foco do que é a vontade de Deus. E assim como a nossa oração sempre é, né, para que Deus nos coloque no centro da tua vontade, nem sempre a nossa vontade vai estar alinhada com o centro da vontade de Deus, né? Então a gente tem que buscar a compreensão disso. E como que a gente busca a compreensão disso? Através do relacionamento, através da oração, através da intimidade, né? E aí, ele termina aqui falando assim: ser próspero é bênção. O Senhor deseja ver você prosperar. Então, é desejo do Senhor que nós sejamos prósperos em todas as áreas, né? Ele deseja o melhor para você, mas nem por isso você deve viver somente para obter, né? Não é porque Deus deseja o melhor pra gente, porque Ele é dono do ouro e da prata, porque a gente tudo pode nele, que a gente deve viver só para ganhar, só para obter coisas, né? Pois a palavra nos diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscando Deus em primeiro lugar, você prosperará grandemente, porque o seu foco estará no Pai e não no que Ele pode lhe dar. Então, o nosso foco tem que estar alinhado com Deus, com o céu, aquilo que vem do alto, né? Não o que a gente vai viver nessa terra. Nosso foco
como a águia aqui, ó. A águia aqui, ó. A gente tem que focar no alto. A gente tem que focar em Deus, né? Em ter uma vida, um coração alinhado com o que é da vontade dele, né? Colocar nas nossas orações que nós estejamos no centro da vontade dele e que ele nos mostre todos os dias como devemos continuar caminhando, para onde devemos seguir. Assim como ele mostrou para Abraão, né? Ele falou para Abraão: saia da sua tenda, né? Vá para outra terra que eu estou preparando para você. Abraão não sabia qual era a direção que ele tinha que ir, né? E ainda Deus falou: vá sozinho. E Abraão levou Ló, seu sobrinho. Chegou no meio do caminho, começaram a brigar, os criados brigando, e confusão. E aí ele parou para, que eu falei até nas lives da Semana da Carreira, e recalculou a rota, né? E recalculou a rota do que estava acontecendo. Mas eu tô fazendo o que Deus me mandou fazer? Aí ele recalculou, Deus mandou eu ir sozinho. Eu desobedeci. Eu trouxe alguém da minha parentela, que Deus falou que era para ir sozinho. Aí Abraão vira para Ló e fala: escolhe um dos lados. O lado que você escolher ir, eu vou para a direção oposta. Então ele não sabia para onde ele estava indo, né? Ele simplesmente foi guiado, né, por Deus. Ele só se moveu, né? Ele só obedeceu o que Deus estava pedindo para que ele fizesse. E ainda em determinado ponto ele não obedeceu por completo, porque quando Deus falou para ele: sair da sua terra, da sua parentela, era para ele ter saído sozinho com Sara, né? E os seus criados e as suas coisas. Mas ele saiu com o que era dele e ele levou Ló junto com ele, né? E até que ele recalculou essa rota e seguiu uma direção oposta da de Ló, né? E foi quando as promessas de Deus aconteceram na vida dele. Então, que a gente possa ter esse discernimento, né? De buscar a direção de Deus, buscar o que é da vontade dele, e que se for preciso que a gente recalcule a rota, né? Se algo não tá dando certo, e se a gente tem que recalcular, que assim como Abraão fez, né, com Ló, que a gente tenha essa sabedoria também de nos guiarmos dentro da direção correta. Amém? E de não pegarmos atalhos, né? Pois se a gente quer viver as promessas de Deus, nós devemos seguir no caminho que é direcionado e não nos atalhos, que nos leva a uma tentação, que nos leva a algo que a gente acha que vai encurtar, que vai ser mais rápido, mas que pode ter mais sofrimento, né? Pode ser mais rápido, mas com mais sofrimento. Enquanto mais longo, pode ser mais tranquilo. Amém? Obrigada, pessoal que está no YouTube. Te vejo amanhã aqui de novo para mais uma leitura devocional. Um abraço.